18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, 18 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa, hein? Vamos juntos no melhor mix do Brasil. Começa agora o seu programa 18 horas aqui na 100,7, a frequência certa no seu rádio. Estamos levando aí um jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte, 100,7 Mix FM. Muito boa noite, Karime Leão, boa noite, Cid Soares, boa noite, a equipe do Jornal 18 horas. Vamos começando aí, Karime, mais uma semana, segundona, e eu tô de boa, Karime. Tá de boa, Carlão. Muito boa noite pra você, boa noite tranquilo. Especial pra você que nos acompanha em 100,7 aqui na programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação pra você, com notícias exclusivas, debates, enfim, tudo que você já está acostumado a ter aqui no programa 18 horas, ok? Estamos juntos a partir de agora. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Ouço vozes turvas e pesadas. Fim de semana, pelo jeito, foi bom. Segunda-feira. Uma coisa bem... Aliás, esse final de semana bombou, né, Karime? Várias histórias na internet, inclusive. Foi. Emi Luciano, boa noite. Então, gente, como é que foi o final de semana? Fim de semana foi muita coisa, teve passo a passo, todo mundo arrasou no passo a passo. Passo a passo, sucesso total, né, no passo a passo. Foi? Sim, com certeza. Ontem teve um passinho só pra crianças, né? Foi, muito lindo. Muito fofo. Foi muito legal. A cada edição estão aprimorando cada vez mais, né? Isso. Eu acho que isso é legal. Agora, por falar em edição, por falar em evento, que bombou esse fim de semana, Emi Luciano lá na Bienal do Rio de Janeiro. Que bombou, né? Que o Crivella queria bombar, só que o tiro saiu pela culatra, né, meu filho? Que sucesso! Ele queria lá tirar os livros com a temática LGBT. Aconteceu que todos os livros aí venderam, subiu 600%. Que bobagem do Crivella, hein? Nossa, tanta coisa pra ele se preocupar. Não é isso, mas gente. ele disse que ele não queria, ele só queria que ficasse selado, né? Não ficasse em exposição. Olha, isso é uma grande... tem tanta coisa aí que tá exposta, se fosse assim eu ia falar tudo. Isso é uma grande bobeira, porque eu sou frequentadora de Bienal, minhas filhas cresceram dessas Bienais do Rio de Janeiro e existem sessões para todos os públicos. Você vai para onde tem, são os prédios ali, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural dos Correios, tudo ali perto da Candelária. Então, naqueles prédios acontecem, né? Toda a Bienal acontece ali, em cada espaço é para cada público. Então, minha filha aí, pequenininha, tinha toda uma recreação muito bacana feita para criança. Quer dizer, que é uma grande bobeira. Isso sempre existiu. Isso, e claro que teve alguém, né, pra se aproveitar de mas, tudo enfim, e tentar vendeu, ganhar foi aquele sucesso, biscoito. aconteceu, tá sempre tem algum esperto, o Felipe Neto foi lá, comprou mais de 10 mil livros da temática LGBT e distribuiu. O Cid comprou mudou, virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou sucesso. Pessoal, vamos dar uma boa noite pro nosso querido Sérgio Bartolo, que hoje está compondo, né, a equipe aqui no ar, ao vivo e a cores. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, dá uma boa noite pro Paulo Castro. Né, que está aqui no espírito, tá aqui com a gente. Bacana. Paulo Castro está se recuperando. Tá gripado, Vasco perde, ele fica assim, meu irmão. Olha só, e a respeito, né? E a respeito das promoções, hoje a gente não vai ter promoção, a gente tá preparando uma super novidade, né, Karime? Muitas novidades pra você, ouvinte da Mix. Mas fica comentando aí, assistindo, que você não vai se arrepender. Legal, 18 horas e 4 minutos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas desta segunda-feira, em segundona, hoje em Karime City, dia 9 de setembro de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e o presidente Jair Bolsonaro do PSL apresenta quadro estável. Está sem dor e com boa evolução clínica após passar por uma cirurgia de correção de uma hérnia no abdômen. As informações são do boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, onde o presidente foi operado lá em São Paulo. Na cirurgia realizada neste domingo, dia 8, os médicos implantaram uma tela de reforço de polipropileno no abdômen do presidente. A equipe médica liberou a dieta líquida e início da fisioterapia
fisioterapia. Essa foi a 4ª cirurgia que o presidente foi submetido desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018. E na manhã desta segunda-feira, o presidente publicou no perfil dele do Instagram um vídeo em que aparece assistindo ao seriado Chaves e disse que estará na ativa a partir de amanhã. O porta-voz da Presidência da República declarou que a viagem de Bolsonaro a Nova York está mantida para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, continua no cargo até a próxima quinta-feira, dia 12. Também, antes de ser submetido à operação, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, extinguiu a exigência da divulgação de editais de concursos, licitações e leilões públicos em jornais impressos. Agora, os órgãos federais poderão divulgar avisos, editais, registro cadastral, extratos, minutas e outros documentos relacionados às concorrências públicas apenas na internet. O presidente já havia desobrigado empresas de publicarem os balanços em jornais impressos. O argumento do Palácio do Planalto é que a publicação em veículo impresso é obsoleta e, abre aspas, representa gasto adicional e injustificado para os cofres públicos, que hoje passam por desequilíbrio fiscal, fecha aspas, afirmou o presidente Bolsonaro. A Associação Nacional de Jornais afirmou que a medida de Bolsonaro é mais uma iniciativa do governo para enfraquecer a atividade jornalística e representa, abre aspas, um claro retrocesso na transparência dos atos públicos demandada pela sociedade, fecha aspas, declarou a Associação Nacional dos Jornais. Bom, bem, mas uma coisa é certa, né? Independente de ser ou não publicado em jornais impressos, o que se espera de um contrato com órgão público é que tenha licitação. Pois então, Carlão, a gente lembra aqui do contrato sem licitação da empresa Dantas Transporte com a Secretaria de Educação do Amazonas. A empresa recebeu 4,91 milhões de reais. 40,9. Nossa, é tanta cifra que a gente se perde, né? Exatamente. A empresa recebeu nada menos que 40,91 milhões de reais da SEDUC este ano em contratos sem licitação. Isso antes da queda do então secretário Luiz Castro, segundo informações do site 18horas.com.br, com base nos números do Portal de Transparência do Estado. Bem, finalmente foi definido o dia em que o empresário Francisco Dantas, que fez denúncias de esquema em contratos da SEDUC, vai à Assembleia prestar os esclarecimentos. O repórter Azaf Augusto traz as informações. Está marcada para quarta-feira, dia 11, às 4 horas da tarde, a sessão da Assembleia Legislativa que vai ouvir o depoimento do empresário Francisco Dantas da Silva, da empresa Dantas Transportes, que fez graves denúncias de corrupção e esquema criminoso nos contratos de transporte da SEDUC. O deputado Wilker Barreto afirmou que o empresário deve apontar quem são os agentes políticos que foram beneficiados pelo esquema. Ele precisa esclarecer para onde foi os milhões dos monitores, quem deu a ele o contrato, certo? Ele não caiu de paraquedas, não foi o menor preço, certo? Os agentes políticos e públicos, se tem, cadê a materialidade, cadê os documentos? Na Assembleia, tramita uma proposta de emenda à Constituição que tira a gestão de transporte escolar da SEDUC e dá às prefeituras do interior. A PEC já tem o parecer favorável do relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votada em breve no plenário. Volto com vocês. Muito bem, olha só, escuta essa. Pode ser, inclusive, que seja uma boa ideia para os parlamentares do Amazonas, inclusive aqueles que gostam, né, de copiar projetos de outros estados. Olha só, os moradores do Rio de Janeiro agora podem pedir da concessionária de água a instalação de aparelho para eliminar o ar da tubulação na entrada das casas ou das empresas. Bem, a lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. De acordo com a lei, sem esse equipamento, os clientes acabam pagando mais na conta de água do que de fato consumiram, pois a passagem de ar faz os hidrômetros girarem também. E ainda tem mais um detalhe lá no Rio de Janeiro. Caso a instalação do equipamento não aconteça até 30 dias após o pedido, o cliente deverá receber um desconto de 20% na conta do mês anterior ao pedido de colocação do equipamento. Outro detalhe, os hidrômetros a serem instalados após a publicação da lei já devem
devem ter o eliminador de ar inserido no ramal de entrada da água das casas e empresas, isso lá no Rio de Janeiro. Bom, mas tem um porém aí nessa história toda. Há uma dúvida se os municípios podem legislar sobre essa questão, né? E por falar em tributos a pagar, o contribuinte que está com dívidas junto às concessionárias de energia, água e telefonia vão poder resolver essas pendências, isso aqui em Manaus, viu? Isso porque acontece nesta semana aqui um mutirão de renegociação de débitos. A ação é alusiva ao aniversário de 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. Confira os detalhes agora na matéria de Júlia Gomes. Serão 2 dias de ação. Quarta e quinta-feira desta semana, os contribuintes que possuem dívidas juntos às concessionárias Amazonas Energia, Águas de Manaus e Claronet terão a oportunidade de quitar seus débitos e solucionar problemas durante o mutirão de conciliação e renegociação. Organizado pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, por meio do Procon Manaus, o foco principal é a negociação de dívidas para que os contribuintes possam ter o nome retirado dos serviços de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. As concessionárias de água e energia vão oferecer oportunidades como a eliminação de juros e multas por atraso de pagamento, de acordo com cada caso, a inclusão da tarifa social aos consumidores que atenderem os critérios exigidos e a possibilidade de parcelamento da dívida. Segundo o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Médicis, a empresa levará para o mutirão o programa itinerante Vem com a Gente. Regularização de vazamento, retirada de ligações irregulares, renegociação de débitos, parcelamento de dívida. Isso faz com que essa regularização, que se tenha a rede íntegra e que se elimine os vazamentos naquelas localidades. O mutirão vai ser realizado na sede do Procon Manaus, na rua Afonso Pena, no bairro Praça 14, zona sul da capital. Volto com vocês. Bom, e para falar mais sobre esse mutirão, vamos conversar agora com o titular da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, Rodrigo Guedes. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas aqui nos estúdios da Rádio Mix. Muito obrigado mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite. Ótimo. Qual a expectativa de atendimento nessa semana de mutirão? Nós realizamos esse mutirão ano passado, no mês de novembro, em alusão naquela oportunidade ao Dia Internacional do Consumidor, e nós tivemos cerca de quase 1.500 acordos fechados em 2 dias. Então a expectativa é basicamente a mesma, deve ser um pouquinho maior. Tá numa semana, quem pode participar? Qualquer consumidor, qualquer titular de uma unidade consumidora. A unidade consumidora é residência, comércio, indústria. Normalmente é residência ou comércio, né? Mas qualquer consumidor das concessionárias de energia elétrica, Amazonas Energia, Águas de Manaus e também consumidores da empresa NET e Claro. Ah, é? Exatamente. Tem mais Todos e para renegociar. também nós fechamos hoje, não estava incluso ainda aí, mas fechamos hoje sobre bancos. Quem tem dívidas, o mutirão é pessoas que não estão contestando aquela dívida do ponto de vista da relação de consumo. A pessoa que tem a dívida, entendeu, Cid? E ela simplesmente não conseguiu. Que reconhece sua dívida, não conseguiu pagar. Não conseguiu pagar. E em bancos também? Qualquer banco? Qualquer banco, porque esse nós vamos estar fazendo via plataforma digital que nós temos, consumidor.gov, os PROCONs, em relação a bancos. Só que fisicamente a gente vai estar fazendo todo o procedimento para o consumidor, que não é tão simples. Que não é tão simples. O que a pessoa precisa levar para ser atendida? Os documentos pessoais. Normalmente é bom levar as faturas, mas não necessariamente as faturas de conta de água ou energia, mas eles têm lá o acesso, mas se você levar já facilita. Seus documentos pessoais e se tiver uma relação de locação ou contrato de aluguel, seja você sendo locador ou locatário. Secretário, essas ações que beneficiam os inadimplentes não podem também incentivar os que pagam em dia a atrasarem também para que porque não haja esse benefício, né? Para quem paga em dia, por exemplo? Elas, na verdade, Cid, elas são feitas excepcionalmente. Por exemplo, as empresas, se você for lá no dia a dia da empresa, no posto de atendimento, qualquer um que seja, você não encontra essas condições. Mas elas abrem essa oportunidade excepcionalmente, 1 2 vezes por ano no máximo. Porque também não interessa a ninguém, nem a empresa, nem aos consumidores, muito menos,
ficarem em débitos. Então, excepcionalmente, eles abrem essas exceções. Se a gente for olhar também por outro lado, é também muito bom para bancos e para as empresas, né, que estão querendo receber de alguma forma. É ótimo para as empresas, porque é um dinheiro que está parado. Entendi. É um dinheiro que está parado. Uma certeza que eles vão receber, né? Porque às vezes a pessoa entra num processo de dívidas, isso daí todo mundo ou já passou ou conhece alguém que já passou, que a pessoa simplesmente não consegue. É uma bola de neve. E aí vai correndo juros, vai correndo multa, e a pessoa simplesmente não consegue ter aquela situação resolvida porque as condições não são favoráveis a isso. Então é melhor para a empresa também, para as empresas, que seja feita essa renegociação para que a pessoa possa parcelar e ela possa dividir em várias parcelas aquela dívida que ela reconhece que tem e não conseguiu pagar. Não é o caso de contas que a pessoa está discordando, que é uma contestação de fatura. Todo mês vem um valor, de repente veio 3, 4 vezes maior. Não, é aquela que a pessoa simplesmente não conseguiu pagar. Era isso que eu ia perguntar. E nesse caso que a pessoa tem contestação, nós estaremos abrindo também? Lá também, mas o foco é a renegociação em si de dívidas. Mas nós também, obviamente, não vamos dizer para o consumidor voltar, né? Demora muito? Cada caso é um caso? Assim, quando a gente cada caso é um caso. Ano passado, por exemplo, no mutirão que nós fizemos, que foram cerca de 1.400, mais de 1.400 acordos fechados, pessoas que fizeram acordo, saíram do serviço de produção ao crédito, saíram do vermelho para o azul, pelo menos em relação àquela dívida. Cada caso, os servidores, os colaboradores das empresas analisam. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, Cid, Karime, pagar numa quantidade menor de parcelas, eles já dão um desconto a mais. Facilitar ao máximo para... Mas amanhã, durante essa semana, no ato, ela vai precisar pagar já alguma coisa? Não, ou ela pode... aí que está uma das grandes... o ponto de negociação. Não precisa de uma entrada. Não precisa de entrada. Não. Um detalhe que eu queria também lhe perguntar... Mas pode também, porque eles vão levar... Aí diminui o número de parcelas e dá um desconto maior, de repente? Exatamente. Quanto menos parcelas você fizer, mais eles têm possibilidade de lhe dar um desconto sobre aquilo. Secretário, quanto à questão... Juros... Desculpa. Perdão. Os juros e multa vão ser retirados, tá? Mas eles podem ainda fazer outro desconto. Então a pergunta é em cima disso. A pessoa que está com o nome em SPC Serasa, no momento em que ela começa a negociação, que ela dá o sinal da negociação, automaticamente o nome dela é liberado. Sai, sobre aquela relação de consumo em si, sim. Certo. Porque ele pode estar com outras situações, mas naquela situação... Nessa que ele fez o acordo, já começa a ficar... São todos os tipos de dívida, por exemplo, IPVA, IPTU, Alvará... Lá, só Amazonas Energia, Águas de Manaus, NET, Claro, bancos e também a gente conseguiu sobre IPTU. Não é uma dívida de relação de consumo, mas a Secretaria de Finanças vai estar lá também para atender. Então, vamos dar o serviço, onde, endereço e horário. Quarta e quinta, dias 11 e 12. De 8 horas da manhã até 2 horas da tarde para pegar a senha, tá? Nossa. Isso daí é uma experiência do ano passado, porque... Já tem uma expectativa de público, né? A gente distribuindo senha até 2 horas da tarde, a gente vai atender tranquilamente até 8, 9, 10 horas. No passado nós ficamos até 11h30. Da noite. Nossa. Porque vai muita gente mesmo. Mas assim, mesmo que tenha demorado, eles sabem que é uma situação excepcional. E que a pessoa vai poder sair de lá com o caso resolvido. Melhor você esperar um pouquinho, um dia, você já se programa. Óbvio que o ideal era... Mas o atendimento é tão individualizado que não tem uma fórmula básica, não. Porque cada conversa, caso, assim, com o consumidor, às vezes é 20, 30 minutos para resolver, assim, não ter... Como acontece no PROCON, como acontece nesse outro lugar. Isso, é caso a caso mesmo. Okay. E o local? No PROCON Manaus, na avenida, na esquina da Afonso Pena, rua Afonso Pena, com a Tarumã, na Praça 14. A nossa sede do PROCON Manaus. Nós estamos providenciando rede, vai ter 120 megas lá de internet, para quem estiver esperar pelo menos acessando as suas redes sociais. Enfim, nós estamos programando da melhor forma possível
para o consumidor ser atendido, mesmo que eventualmente possa demorar, porque não é uma situação do banco, que é todo dia aquela fila, né? É uma situação totalmente atípica e excepcional. Perfeito. Agora, é o titular da conta ou ele pode mandar alguma outra pessoa? Outra pessoa, se for feita a procuração, tá? Se não, só o titular. Só com procuração, fora isso, o titular da conta de água, luz, a NET, Claro e bancos. E bancos, Então tá aí uma grande oportunidade. Ou o titular também da residência, da propriedade, no caso do IPTU. Bacana. Certo. Então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas, explicando pra gente mais uma oportunidade aí pro consumidor. Isso, em alusão aos 29 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor, que a gente decidiu fazer um evento para comemorar de forma bem real, né? Não só com uma mensagem de redes sociais, mas algo que realmente beneficie as pessoas. Obrigado, secretário. Uma boa iniciativa mesmo. Muito obrigada. A vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite aos ouvintes também. 18 horas. Muito bem, vamos agora curtir uma música, hein? Seguimos para a primeira da playlist 18 horas aqui em 100,7 na Mix FM. Que música linda, o clipe é maravilhoso aí para quem tem o app Mano pôde conferir. Responsável pelos singles Menina de Ouro, Relaxe, Me Sentir, além do EP Relaxa, a jovem gaúcha de 20 anos produz uma melodia pop misturada com R&B, rap, né? Tem um pouquinho de tudo, né, Cid? Quem deu o olhar mais clínico nessa história toda chama-se Anitta. Anitta é bestinha, ela joga nas 5 pontas, meu irmão. E ela já pegou essa menina, pegou a Clau, ela farejou sucesso no negócio, se juntou à Universal Music e a Art Omnis e já está gerenciando a carreira da Clau. Agora, lógico, nesse clipe aí, você vê que ela percebe que ela canta bem pouco, né? Já tá de star, meu irmão, no negócio. E os caras deram um show, bicho. Já tá posando, né? O pessoal do rap é incrível, né? Raikais e o Cortesia da Casa. Sensacional esse clipe. Bacana, 6h26, Mix FM. Você está ouvindo 18 horas. E o vereador Roberto Sabino disse hoje na tribuna da Câmara Municipal de Manaus que o prefeito de Manaus, o Arthur Neto, vai deixar a cidade parecida com Miami, nos Estados Unidos. O vereador elogiou o trabalho da Prefeitura de asfaltamento e tapa-buraco em Manaus e disse, abre aspas, eu conheço Miami e, quando ando nessas ruas, eu lembro de lá. Fecha aspas, disse Roberto Sabino. Mix. Os servidores públicos federais começam a preparar suas barricadas contra a reforma administrativa prometida pelo governo Jair Bolsonaro. Preocupados principalmente com o fim da estabilidade e a redução salarial, categorias estão se articulando e intensificando o lobby no Congresso. Essa movimentação já resultou na criação, nesta semana, da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, com a adesão de 235 deputados e 6 senadores de 23 partidos. O coordenador da frente, deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, disse que a intenção do grupo é garantir que a reforma administrativa seja técnica e não ideológica. Além de não conceder aumento para o funcionalismo, a equipe econômica prepara medidas para conter os gastos com pessoal em uma reforma administrativa que pode acabar até mesmo com a estabilidade no serviço público. Salários iniciais mais baixos e uma progressão mais longa na carreira são a espinha dorsal do projeto que deve ser apresentado formalmente ainda este ano. Bom, e por falar em gastos, a Câmara Municipal de Manaus não colocou em debate os gastos do prefeito Arthur Neto com publicidade. O portal da Transparência mostra que desde 2013, os gastos da Secretaria Municipal de Comunicação alcançaram R$ 518.881.397, incluindo os mais de R$ 95.200.000 de 2018 e os mais de R$ 74 milhões já gastos só este ano. Vamos aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Os vereadores de Manaus não levaram para discussão na Câmara Municipal os gastos com publicidade da administração do prefeito Arthur Neto. A maioria dos 41 vereadores fazem parte da base aliada e por isso preferiram não comentar o assunto, como é o caso do vereador Carlos Porta, que ao fim da sessão disse que não iria comentar os gastos com publicidade.
O líder do prefeito, vereador Marcel Alexandre, defendeu os gastos de Arthur com a publicidade. Quando faz uma junção e diz que é só um palanque político para queimar o prefeito. Já o vereador Chico Preto, que faz oposição ao prefeito, disse que é preciso limitar os gastos. O meu papel enquanto vereador é propor a criação de um teto. Não só de um teto, e a qualificação desses gastos. Acho que não basta só limitar, é preciso qualificar. O vereador William Abreu também criticou esses gastos. A gente entende que tem muitas campanhas que precisam ser endossadas pelo município, né? Mas que realmente é um valor exorbitante e a gente precisa colocar os freios necessários para que esses gastos possam ser contidos. Volto com vocês. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira as consultas ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Aqui no Amazonas, mais de 24 mil contribuintes vão ter direito ao valor de R$ 35.351.028. Bom, o valor vai ser depositado no dia 16 de setembro e vai ser corrigido em 3,08% de acordo com remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano. Para o contribuinte tirar dúvida, é só acessar a página da Receita Federal na internet ou então pode ligar aí para o fone Receita, né? Que é um 146, é só ligar 146 ao telefone. Você está ouvindo 18 horas. Lojistas de Manaus aderem à Semana do Brasil para movimentar as vendas. A chamada Black Friday verde e amarela do governo federal já começou e vem aquecendo o comércio aqui na nossa cidade, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os lojistas do centro de Manaus e do shopping já aderiram à campanha e prepararam as vitrines em verde e amarelo para receber os clientes na campanha Semana do Brasil, que vai até o dia 15 deste mês. Esse movimento foi lançado pelo governo federal e vem para incentivar o consumo e estimular a economia do nosso país. Até hoje, 4.680 empresas e entidades no Brasil e 61 só aqui no Amazonas já se mobilizaram e fazem parte da semana, oferecendo descontos, promoções aos consumidores. A semana aproveita as comemorações do feriadão da Independência e vem com o intuito de valorizar o que é nosso e é inspirada em campanhas de varejo de outros países. A iniciativa é uma espécie de esquenta para a movimentação do comércio nas compras de fim de ano. Além de empresários, varejistas participam da ação entidades representativas da indústria, comércio de veículos e comunicação. Eu volto aos estúdios com vocês. Muito bem, o Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para apurar a irregularidade de gastos das verbas públicas pelos bois bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso. As ações foram assinadas por 3 promotoras de justiças lá de Parintins. Segundo elas, há indícios de irregularidades na prestação de contas de Garantido e Caprichoso, sobretudo aí na falta de comprovantes de gastos. Só em 2019 virou isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tá aí, só né? Em 2019, esse ano tá marcando tudo aí. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Minha avó. Parabéns aí, o pessoal de Parintins lá. Bom, e agora a gente fala do mercado de trabalho, isso porque o fim de ano está chegando e deve oferecer 14% mais vagas temporárias em relação ao ano passado. Isso segundo a Associação do Setor. E o Amazonas está entre os 5 estados com maior número de oportunidades. Devem ser abertas quase 27 mil vagas nesse período. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Com a proximidade do final de ano, o comércio se prepara para atender a demanda do Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. E o número de vagas temporárias abertas para atender esse período deve ter crescimento de 13,86% entre setembro e dezembro deste ano em relação a 2018, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A entidade aposta na abertura de 570 mil vagas para todo o país, 70 mil a mais que o ano passado. E o Amazonas está entre os 5 estados com maior número de oportunidades que deverão ser abertas, segundo a associação, com 26.701 vagas. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, para o Dia das Crianças, o comércio local estima um crescimento de 300 vagas temporárias a mais que o ano passado.
efetivado. Sendo bem otimista, eu acredito em torno de 500 vagas para contratação para o Dia das Crianças. Isso já seria muito bom, que no ano passado nós não tivemos nem 200. Mas o presidente da CDL Manaus contesta o número apresentado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Eu acho muito difícil. Eu nunca vi, nos melhores momentos desse estado, a gente contratar 27 mil pessoas. Eu espero que a gente consiga realmente fazer 2 ou 3 vezes mais do que o ano passado, porque no ano passado nós contratamos 1.100 pessoas para o final do ano temporário. O Natal é a principal data para o comércio e o pico de contratações temporárias no setor ocorre em novembro e dezembro. Já na indústria, as contratações são feitas principalmente em setembro. A contratação temporária deve ter o mesmo salário do trabalhador efetivado, além de ter direito a recebimento de hora extras, contribuição do INSS e FGTS, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado, adicional por trabalho noturno e repouso semanal remunerado. Volto com vocês. Muito bem, são 6h35 em Manaus. Você está na sintonia certa, 100,7 Mix FM, o programa 18 horas, levando a informação até você até às 7 da noite. Vamos saber agora como está o trânsito em Manaus, né? O nosso correspondente aí para o trânsito, Rodrigo Soares. Trânsito. E aí, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Na rotatória da Suframa, no momento, o trânsito apresenta fluxo bastante complicado, tanto na rotatória quanto nas entradas e saídas do local, hein? Evite. E na Avenida Silves, no sentido centro, na região da Cachoeirinha, o trânsito também apresenta fluxo intenso. Muito bem, 6h35 em Manaus. Vamos em frente. Mix. E a Polícia Civil apresentou hoje Felipe Gomes de Araújo, de 26 anos, e João Victor da Rocha Maduro, 19 anos, como suspeitos do assassinato do motorista de aplicativo Rigson Cavalcante Ramos, de 49 anos. O crime ocorreu em Manaus na semana passada. A polícia informou que o motorista atendeu ao chamado dos criminosos no bairro Monte das Oliveiras. Os bandidos anunciaram o assalto e colocaram o motorista no porta-malas do carro. Ao chegar no ramal do Brasileirinho, cometeram o assassinato. Um dos bandidos usava uma tornozeleira eletrônica e respondia por roubo, e o outro era suspeito de tráfico de drogas. Escuta só, em 2012, no meio de uma onda de assaltos a taxistas em Manaus, se discutiu a instalação de cabines blindadas, como tem os táxis, né, em Nova York e Londres, por exemplo. Na época, em Manaus, a instalação do equipamento nos veículos custava em torno de R$ 4.200. O sindicato dos taxistas chegou a anunciar que, em reunião com o governo, foi discutido o financiamento das cabines para os taxistas por meio de linha de crédito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM. Depois, não se falou mais, inclusive, no assunto. É uma pena, hein? Uma pena. Vamos de Talk Show? Vamos lá. Temos agora Talk Show, né? Vamos embora, então. Tá ótimo. Bora lá, então. Rodrigo Morgado. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando mais um Talk Show, dando os parabéns a todos os aniversariantes do mês. Parabéns! O que foi, diretor? Não precisa falar que mês não, porque serve pra qualquer mês que ouvir esse programa aí. É brincadeira sadia aí, pô. Hoje no programa eu recebo esse grande apresentador que esteve aqui já no nosso programa, então recebam uma salva de tiros da Tenão! Fala, velho. E aí, Datenão, como vai essa força aí? Muita coisa acontecendo na vida, não? Bastante. Pô, que isso? Tá meio monossilábico hoje? Negativo, hein? Aí, ó, tá monossilábico e não tá falando nada com a letra M. Eu treinei bastante isso aí, velho. Você não vai zoar, não. Que isso, pô? Eu não faço isso com você, não, tá ok? Hoje eu não caio na sua, velho. Que isso, pô? Aqui só tem brincadeira sadia, tá ok? Agora, pera só um momentinho aqui. Tô vendo essa caneta aí no seu paletó? Essa caneta é minha aí, da última vez que você veio, você levou embora. Essa caneta é minha. Essa aqui é minha. Vai pro inferno, velho. Eu não devia vir aqui, eu devia ouvir os meus umbigos. Ouvir os seus umbigos? É brincadeira sadia, pô, volta aqui. Os meus umbigos. A qualquer momento a gente volta com o Talk Show.
Você ouviu na Mix? Talk Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. O álbum conta com participações de nada mais, nada menos que Madonna, Ricky Martin e Ozuna, dentre outros, hein? Não preciso falar mais nada, né? Eu acho massa essas notas que saem na internet. Nessa nova fase, o artista também aproveita para se afastar da imagem machista e misógino. Olha aí. Ele entrou naquela onda do canalha. Traduz misógino, é esse, Cid Soares? Misógino é quem despreza a mulher, é esse? O cara... Porque no caso ele tirava muita onda mesmo com mulheres e tal. Só que agora ele entrou naquele embalo do Romeu Santos. Cara, é a mesma onda. Pega a menina, fica na casa. Pô, onde dormiu na casa da garota. História, né? História romântica. Os pais vêm com café da manhã, ainda come o pãozinho. Para, né? Não, bicho, aí ele sai do misógino e de machista pra ser um canalhão, né? Pelo amor de Deus. Grande Maluma. Aliás, temos aqui o Maluma Jorge. Mix. Muito bem, as áreas de assentamentos, unidades de conservação federais e terras indígenas concentram 44% do total dos focos de queimadas no Amazonas, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. A maior parte das queimadas está concentrada no sul do estado. O dado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, corresponde a 77,6% do número total registrado em 2018. Vale lembrar que o mês de agosto bateu o recorde de focos de calor ativo registrados desde o ano de 1998. O desmatamento ilegal na Amazônia já gerou mais de 2.500 ações na Justiça brasileira desde 2017. Esses processos pedem indenização bilionária aos cofres públicos, mas até agora nenhuma condenação final saiu. Os detalhes com Odineia Araújo. 4 estados concentram a maior parte desses processos: Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas, segundo a reportagem do site UOL publicada hoje. Foram 141 ações por mês em 1 ano e meio, o que dá quase 5 ações por dia. Só no Amazonas são 510 ações. A primeira ação é de novembro de 2017. A mais recente é de maio deste ano. São 2.882 réus entre empresas e pessoas físicas. O maior réu é uma madeireira nacional, alvo de 63 ações. O segundo maior é um homem com 57 processos por desmatamentos ilegais. O MPF cobra indenização no valor de 5 bilhões e 100 milhões de reais pelos crimes. Mas até agora, nenhuma condenação em última instância saiu. O procurador Daniel Azeredo disse que a expectativa é que as condenações comecem a sair entre o fim deste ano e o primeiro semestre de 2020. As ações são resultado do trabalho do Amazônia Protege, um projeto do Ministério Público Federal. Esses processos usam dados de desmatamentos registrados por satélite do INPA nos anos de 2015 e 2017. Volto com vocês. Bom, olha só, e a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, que é Michelle Bachelet, voltou a denunciar a situação no Brasil e disse que os incêndios da Amazônia vão ter impacto catastrófico para a humanidade. Olha aí. A nova pressão ocorre no momento em que o Brasil está em campanha para obter votos em corrida por mais um mandato no Conselho de Direitos Humanos. O alerta foi considerado ainda como uma espécie de ensaio geral do que Bolsonaro vai enfrentar quando desembarcar em Nova York para a Assembleia Geral da ONU daqui a 2 semanas. Você está ouvindo 18. Muito bem, 18 horas e 46 minutinhos em Manaus. Vamos dar mais um giro aí, pela nossa capital para saber como é que está o trânsito nesse momento com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando. A passagem entre as avenidas Álvaro Maia e Humberto Calderaro, o trânsito tem fluxo bastante complicado, com lentidão. E na Avenida André Araújo, no sentido centro, próximo a Cefaz, o trânsito tem fluxo intenso também. Principais notícias do dia.
O UOL, Itamaraty põe sigilo até 2024 em textos sobre sua política de gêneros. Folha de São Paulo. Procuradores da Lava Jato denunciam Lula e irmão sob acusação de corrupção em São Paulo. O estado de São Paulo agora é a economia que vai pautar a política, diz consultor americano para o cientista político Christoph Garham, da consultoria Eurásia. O Globo, Itamaraty rechaça declarações do ministro da Defesa do Uruguai sobre Bolsonaro. Portal Único. O governo do estado fechou agosto com arrecadação de 1 bilhão e 586 milhões. No acumulado de janeiro a agosto, a administração de Wilson Miranda arrecadou 213 milhões de reais a mais do que a administração anterior. Amazonas atual, a ex-secretária de Trabalho, a Iranildes Caldas, virou ré em processo judicial suspeita de improbidade em convênio da CETRAB com a FEPESCA. E no 18horas.com.br, ministro diz que Brasil preservou 84% da Amazônia por esforço próprio. Ricardo Salles informou qual será a postura do país na próxima Assembleia Geral da ONU. TJAM vai intimar e citar empresas e instituições mais demandadas de forma eletrônica no interior. E que a Dantas Transportes já recebeu R$41 mil da Seduc este ano, mostra total da transparência. Essa e outras notícias no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Vamos de música, Carlão? Bora. 18 horas. Playlist 18 horas. É uma delícia a música, né? Musicão. Escutar. Deixa foi gravada em parceria com Ana Gabriela, uma cantora paulista. E essa versão foi aqui bombou, lançada no começo de 2018. Sem dúvida, grande música. Agora são 6 horas e 52 minutos em Manaus. Nessa segunda-feira deve ter bastante informações aí, né, Cid Soares, no mundo do esporte, né? Então vambora. 18 horas. Esporte. Nem te conto que eu vou começar pelo sábado. Pelo sábado, isso. Então senta. O Avaí sofreu derrota sábado passado pro Flamengo, que passou a ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O jogo reuniu um público com nada menos de 47 mil pessoas, 47 mil ingressos vendidos. Torcedores da Magnética arriscaram até dizer que o Flamengo está jogando melhor que a seleção brasileira. No mundo virtual, a bem da verdade, de janeiro até agosto deste ano, o @Flamengo foi o time esportivo mais mencionado no Twitter em todo o mundo e o único brasileiro. Depois do Flamengo vieram Manchester United, Barcelona, Real Madrid e Liverpool para ficar aí nos 5 primeiros. Se jogar mais que a seleção brasileira não tá difícil não. Não, né, querido? Semifinalista da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e já mira uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Renato Gaúcho atropelou o Cruzeiro no Independência com direito a 2 gols de Everton Cebolinha e goleou o Cruzeiro aí por 4-1. Santos e Atlético do Paranaense fizeram aí um jogo agitado com muitas chances, né? Algumas confusões e empate no fim. 1-1 na tarde desse domingo na Vila Belmiro, resultado que não agrada nenhuma das equipes após aí a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético ganhou com time reserva porque pensa realmente na final da Copa do Brasil. E o CSA voltou a vencer por 2 rodadas, após 2 rodadas, né? Ao fazer 2-0 sobre o Chapecoense na noite deste domingo. O estádio Rei Pelé em Maceió. No primeiro confronto entre os times na história, o alagoano levou a melhor. E o Botafogo e Atlético de Minas Gerais começaram... Fogão. O Fogão, né? Eu ia falar botão aqui. Botão não. Começaram o jogo no Newton Santos de forma equilibrada. Tanto que nenhuma das equipes conseguia chegar perto do gol adversário com qualidade para finalização. O Botafogo contou com uma bola parada para marcar. Quando o jogo se mostrava perigoso para o Botafogo, Alex Santana apareceu para definir o jogo para os donos da casa mais uma vez. Após sofrer a falta que acabou gerando o pênalti convertido por Diego Souza, o camisa 10, recebeu aí um belo passe de Valência em contra-ataque e finalizou com muita qualidade na saída de Wilson. Foi o seu 5º gol no Brasileiro e assim nós encerramos o Giro do Esporte. É isso aí. Mengô. São 6 horas e 54 minutinhos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, com uma das tarifas de ônibus mais caras do país, a população de Manaus convive diariamente com a falta de qualidade no transporte público.
Pois é, e são muitos problemas, viu? Ônibus quebrados, pane mecânica, poltronas sem condições de uso e a falta de segurança, né? São esses problemas mais enfrentados, mais frequentes que as pessoas que necessitam usar os transportes coletivos na capital amazonense. E na manhã de hoje, um ônibus pegou fogo, imagina você. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Ônibus sucateados, cadeiras quebradas e pneu completamente carecas. Essa é a situação atual do transporte público em Manaus. E na manhã de hoje, um ônibus da linha 560 sofreu um incêndio de pequenas proporções na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-oeste de Manaus. O fogo assustou os populares, que fizeram questão de reclamar do sucateamento do transporte coletivo que atende a nossa cidade. Seu Valdomiro Farias declarou que a situação é crítica. Tá pregado mesmo, não tem condição de andar mais nesses coletivos daqui, mais daqui da Zona Leste. Só ônibus velho, quebrado, e o prefeito não olha por isso. Dos mais de 1.200 ônibus que circulam em Manaus, apenas 11 possuem ar-condicionado. O passageiro precisa conviver com ônibus velhos e enfrentar o forte calor dentro dos coletivos. Os ônibus circulam mais de 320 mil quilômetros por dia aqui em Manaus. Apesar de realizarem expressivos trajetos, a operadora de caixa, Rosimara Brito, denuncia a demora dos veículos. É horrível, a gente tem dias que a gente passa mais de 1 hora na parada, esperando. Então, como a gente paga uma passagem tão cara, quase R$4, dá pra ter pelo menos em 15 minutos. Eu volto aos estúdios com vocês. Bom, e o vereador Dr. Everton Vanderlei, do PHS, cobrou hoje da tribuna da Câmara Municipal de Manaus maior rigor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana contra a circulação de caminhões e carretas nas ruas da cidade. Assunto, inclusive, que a gente já conversou aqui, já mencionou no 18 horas, né, sobre esse perigo. Verdade, Karime. O vereador lembrou que existe uma lei municipal desde 2013 em que institui a zona máxima de restrição de circulação que restringe o trânsito de veículos pesados a horários específicos nas principais vias da cidade, que está inclusive sendo totalmente ignorada essa lei aí, né? É verdade, e ele lembrou que desde o ano passado, pelo menos 19 acidentes envolvendo veículos pesados foram registrados aqui na capital. Mix. Beleza, tudo bem. Agora, segunda-feira. 6 horas e 58 minutos. 6h58. Seguimos para o editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que a empresa Dantas Transportes Limitada recebeu 40,91 milhões de reais da Secretaria de Educação do Amazonas este ano em contratos sem licitação. Os pagamentos foram feitos antes da queda do então secretário Luiz Castro, de acordo com números no portal de transparência do Estado. O dono da empresa, Francisco Dantas, denunciou ao Ministério Público de Contas o pagamento de propina a agentes políticos, os chamados mensalinhos. Os pagamentos vêm de encontro aos argumentos de que a denúncia do empresário foi feita como uma retaliação por não ter recebido os devidos pagamentos. No total, a empresa recebeu este ano 41,11 milhões de reais. O valor é que quase a totalidade dos 46,6 milhões de reais do contrato está sob suspeita. A sociedade continua aguardando a apuração da denúncia pelos órgãos de controle. O contribuinte, que é quem paga a conta, merece com certeza imediatamente, o mais rápido possível, uma resposta. Carlão, guardamos para o final do programa. Boa. Tem mais aplausos. Uhul, parabéns. Guardamos aplausos para a música África e Sua Nobreza, do compositor paulista Carlos Gomes, interpretada pela cantora Jéssica Stephens, que venceu o Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI, que aconteceu no último fim de semana. África e Sua Nobreza também ganhou o prêmio de melhor letra e Jéssica Stephens ganhou de melhor intérprete. Então, parabéns. E os aplausos do 18 horas. FECANI. 6h59, boa noite então, né, pessoal? Boa noite, até Sérgio amanhã. Bartolo, boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, Karine. Beijo, gente, até amanhã. Até amanhã, Ana. Continue bem, continue aí em 100,7 Mix FM. Daqui a pouquinho, na sequência, tem um Mix Clube e a gente volta com você amanhã a partir das 6 horas da noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.